Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. Hoje nós vamos falar de um filme que ficou muito popular na Netflix nessa última semana. The Old Guard é um filme de ação e ficção científica com super-heróis, dirigido pela Gina Prince Bythewood e escrito pelo Greg Rucka. O filme foi adaptado de um quadrinho escrito pelo mesmo cara. Tá em casa ainda essa adaptação. E assim, apesar dele ser uma adaptação, eu vou falar do filme. Eu não assisti a história em quadrinhos, e mesmo que eu tivesse assistido, eu tenho que analisar o filme como ele é um filme, independente da questão dos quadrinhos, ok? De fidelidade de adaptação, etc. Liderados por uma guerreira chamada Andy, um grupo secreto de mercenários, unidos com uma misteriosa incapacidade de morrer, lutam para proteger o mundo mortal há séculos. Quando a equipe é recrutada para assumir uma missão de emergência e suas habilidades são subitamente expostas, cabe a Andy e Niall, a nova integrante do grupo, resolver a situação. Por mais que eu ache errado, que eu não goste de fazer comparações diretas entre filmes que não tem nada a ver, eu vou traçar um paralelo porque ele faz parte do meu argumento do problema com The Old Guard. John Wick é um filme que é tido como fantástico, um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos, talvez melhor, aí é discutível. E ele tem uma premissa extremamente simples, e tirando a construção da mitologia, do universo, matam o cachorro do John Wick e é uma história de vingança. Acabou, não tem nada disso, é um roteiro extremamente simples e até mesmo fraco quando você para pra pensar. Mas a direção do Chad Stahelski é fantástica e eleva isso a um excelente filme de ação, porque as cenas de ação são criativas, elas são atrativas visualmente e elas são extremamente engajantes, bem coreografadas, bem feitas. A premissa de Old Guard, que é muito mais complexa, tem questões filosóficas que podem entrar no meio, se conduzida por um diretor ou diretora hábil, poderia ser um excelente filme de ação com set pieces, nessas cenas de ação, sequências marcantes, uma coisa espetacular, um filme realmente profundo, mas não acontece aqui. É onde está o problema, é a direção. E antes de entrar mais em detalhes, porque eu acho que o filme é problemático, eu preciso falar duas coisinhas. Primeiro, os filmes de gênero também tem questões emocionais, filmes de ação, filmes de terror, filmes de comédia, eles também são filmes acima de tudo. Eles podem proporcionar reflexões. Então assim, você se preocupar com personagens, com desenvolvimento de universo num filme desses faz sentido. E especialmente porque a segunda coisa que eu vou falar é porque o filme passa a maior parte do tempo se preocupando com isso ao invés da ação. Ele não fala, tanto faz isso e bora pra ação, como John Wick, como Resgate, por exemplo. Ele se preocupa em construir esses personagens, se preocupa em construir essas dinâmicas. É um filme preocupado com o lado emocional. E é aí que ele falha. Especialmente porque a diretora Gina Prince Bythewood não consegue dar um tom às cenas. Ela nunca sabe o que fazer sem tentar forçar essa emoção em cima de você. O claríssimo disso é a segunda sequência do filme, que a gente conhece a personagem Niles. A gente conhece ela numa cena, na cena seguinte ela morre. Nossa, spoiler, não é spoiler, a gente descobre que ela é imortal em 15 minutos de filme. Mas a morte dela é filmada como se nós tivéssemos, assim, visto um irmão morrer, porque entra a música de corda super triste, a luz contrária filmando pra, nossa, aquela coisa meio onírica, meio bonitona, gente chorando, só que você não tem nenhum tipo de relação com essa personagem. E essa tentativa de forçar emoções não está presente só nessa cena. A cena de real impacto no filme é brilhante porque ela é completamente seca. Quer dizer, quase completamente seca, porque a diretora quer explicitar o que o cara tá falando, então ela fica colocando uns flashbacks desnecessários. Mas ainda assim a cena é muito boa, porque é um dos caras, o Booker, falando sobre as consequências de ser imortal. E você vê, cara, ele perdeu a família porque ele foi ficando velho, e isso pra ele é muito pesado. Você vê nos olhos do ator, essa cena não precisa de enfeite, não precisa de musiquinha triste. Apenas o contexto, o fato do cara pensar nisso, do filme pincelar a questão da solidão, de como é ver o tempo passar, de como é ver as pessoas que você ama morrendo, já é o momento de maior impacto do filme. E o filme gasta muito tempo tentando fazer você se emocionar, entender as motivações desse personagem, só que nunca é muito eficiente. Porque assim, essa questão toda da imortalidade, que é a parada principal desse filme, né, o que diferencia ele dos outros, né, essa coisa meio Highlander, ela parece como um problema, como algo a ser pensado em 2, 3 cenas, e é uma motivação de um personagem fazer uma determinada coisa. Mas assim, não tem uma preocupação de fato em explorar por que isso
deixa eles dessa forma por como é doloroso isso. Ainda que o filme gaste 40 minutos de cena relacionada a isso. Ele não consegue, entende? E parece que não basta querer forçar emoções através da música, através do diálogo, meu Deus do céu. O filme explica tudo. Tudo precisa ser explicado. Ele nunca conta história apenas visualmente, com exceção de uma cena, que é a primeira cena que todo mundo morre. A galera é emboscada, todo mundo toma tiro, cai morto, ressuscita. Aí você entende, eles se curam, eles voltam à vida, beleza. Tirando isso, tudo precisa ser explicado. Se tem um flashback, vai ter uma narração por cima explicando esse flashback. Se um personagem tá receoso, ele vai falar, nossa, puxa vida, como eu estou receoso de fazer isso. Se um personagem descobre uma informação que outro personagem não tem, a gente vai ter um flashback mostrando ela sabendo dessa informação, o que aconteceu, explicando, que quebra um elemento de surpresa. Isso acontece no terceiro ato, uma cena bem tosca, inclusive. Então o filme ele sempre presume que o espectador não tá entendendo o que tá acontecendo, que ele precisa te explicar tudo. Isso é muito presente nos filmes da Netflix, mas é um desperdício. E vamos falar finalmente da ação. Quando você entende, quando você vê as coreografias, especialmente o esforço da Charlize Theron, é fantástico, é brutal, é brabo, tem coisas levemente interessantes, ainda que eu não me lembre especificamente de nada, porque nada é marcante. Parece que tudo é igual, não tem nada que diferencie um confronto do outro. Acontece que a maioria das vezes você não entende o que está acontecendo, especialmente por causa da montagem e da fotografia. A montagem, os cortes rápidos, eles podem ter um propósito desde que você ainda consiga compreender o que está acontecendo. Porque aqui você fica meio desnorteado, com a câmera tremida, cortes rápidos, mas não tem um propósito narrativo para que o filme faça isso. Só fica um pouco confuso e incômodo. Então você não consegue ver a qualidade das interpretações, a qualidade da ação, um planejamento de como a ação vai se desenrolar, uma coreografia elaborada. Você não vê. E quando você vê, você não entende, porque ele fica balançando e cortando pra caramba. O que me leva ao maior problema das cenas de ação. Não é exclusivo das cenas de ação, mas todas as cenas de ação têm alguma música pop ou eletrônica com uma letra, e a letra representa exatamente o que os personagens estão sentindo, ou explica o que está acontecendo ali, ou como elas vão se comportar. É novamente o filme tentando te explicar o que você deve sentir. Ele não abre margem para você pensar alguma coisa diferente. E fora que não combinou, só umas baladinhas pop com a galera tomando tiro, que não funcionou pra mim de jeito nenhum. Mas assim, uma coisa que eu preciso dar mérito, não é nem mérito, mas eu gostei que a imortalidade é colocada em xeque. Porque se eles fossem simplesmente imortais, você, ao invés de se preocupar muito pouco, quase nada com os personagens, não se preocuparia nem um pouco. E na hora de falar do elenco, eu vou falar sobre duas atrizes, no caso, como exemplos principais, mas as interpretações são bagunçadas. Cada um tá em um tom diferente, a diretora não consegue dar um tom. Não quer que os atores sejam sérios, que os atores sejam canastrões, então fica uma bagunça. Não tem uma lógica dentro da narrativa desse filme. O vilão é o Duda, o primo do Harry, e é horroroso. Ele parece o Lex Luthor da Liga da Justiça, só que pior. Mas enfim, a Charlize Theron como a Andy é o que salva no filme. Ela é uma atriz sensacional, ela tá disposta a fazer as próprias stunts, ela tá proposta a fazer as cenas de ação por ela mesma, e você vê, sabe, ela se dedica. É uma das únicas atrizes que, quando vai pro lado sério, funciona. Ela e o cara que faz o Booker. O que me leva a Kiki Lane, que interpreta a Niles. Eu assisti um outro filme com a Kiki Lane, que é o Se a Rua Bill Falasse, tem crítica no canal, e ela tá ótima naquele filme. Só que aqui, ela é menos expressiva do que o meu pé. Ainda mais quando ela contracena com a Charlize Theron. Charlize, nossa, a cara destruída, tudo, e a Kiki Lane olhando assim pra frente. E ela não consegue nem reagir ao que ela tá vendo. Eu não sei se a culpa é da atriz, porque isso acontece com vários atores. Eles estão em tons diferentes no filme. Acho que talvez a culpa seja da direção, mas a performance é horrorosa no conjunto. A premissa poderia resultar em um filme interessante, com questionamentos filosóficos que ele tenta fazer, mas abandona e faz mal feito pra caramba. Poderia ter cenas de ação grandiosas e contidas, mas marcantes. Nenhuma delas você se lembra quando o filme acaba. Mas a Charlize Theron meio que carrega uma parte. Tem uma cena muito boa que eu adorei, que é a do cara contando do passado dele. Mas acontece que The Old Guard tá mais preocupado em estabelecer uma base para continuações, que fica muito claro, do que fazer um filme contido bom. E analisando como um filme, porque é apenas um filme que nós temos aqui, ele é extremamente fraco e problemático. Então, tendo que dar uma nota, eu vou dar para The Old Guard uma nota
4. Então é isso, você não viu o filme, assistiu, concorda comigo, discorda de mim, gostou do vídeo? Deixa aí a sua opinião aí nos comentários. Se você é novo por aqui, gostou do vídeo e quer receber mais conteúdo sobre cinema, críticas, listas, recomendações, tudo, se inscreva aqui no canal e segue a gente lá no nosso Instagram, tem o link na descrição e vai aparecer aqui no final. Muito obrigado, até a próxima e falou!